Estamos online, estamos ao vivo. Seja muito bem-vinda, Engie Poderosa! Seja muito bem-vinda! Hoje, gente, hoje é quarta-feira. Quarta-feira é dia de reunião de negócios. Dia de reunião de negócios com as minhas Engie Poderosas. É isso mesmo. Isso mesmo. Gente, vamos começar, hein? Vamos começar. Estão me ouvindo direitinho? Estão conseguindo me ouvir? Manda aí no chat. Seja muito bem-vinda, Engie Poderosa. E para quem não me conhece, eu me chamo Emiliana, sou engenheira civil, especialista em financiamento de construção. É isso mesmo. E aqui, toda segunda e quarta-feira, às 19h30, eu trago estratégias e conteúdos para você que é engenheira, assim como eu, e deseja alcançar sua liberdade financeira e ser sua própria chefe. Eu ensino engenheiras a saírem do zero e chegar a 10 mil por mês sem precisar investir nenhum real. É isso mesmo. Tá? E o tema da nossa live de hoje, é como ganhar dinheiro com financiamento de construção de imóveis comerciais. Gente, olha só. A gente consegue não só trabalhar com financiamento de construção para imóveis residenciais. Agora também a Caixa Econômica Federal disponibilizou uma linha de financiamento de construção para imóveis comerciais. Você sabia disso? Você já sabia disso ou sou eu que estou te contando? Fala para mim aí no chat. Você já sabia dessa linha de financiamento ou eu que estou te contando sobre ela? Fala para mim. O que acontece, gente? A Caixa Econômica Federal, ela tem linhas de financiamento de construção, onde o cliente ele pega o dinheiro para ele construir o imóvel do jeito que ele quiser, personalizado, do jeito que ele quiser. E aí, dentro dessa modalidade de financiamento, há um tempo atrás, né, era só financiamento de imóveis residenciais. Só os clientes com CPF e eles conseguiam pegar esse financiamento para construir a casa deles, realizar o sonho deles de adquirir a casa própria. E aí, essa modalidade de financiamento, ela continua muito boa, por sinal. Só que agora disponibilizou essa modalidade de financiamento de imóveis comerciais, tá? Que são feitos em nome de pessoa jurídica, não é feito em nome de pessoa física. Porque quando a gente se trata de financiamento de construção para imóvel residencial, ele é feito no CPF, em nome de pessoa física. Mas aí você vai me perguntar assim, ô Emiliana, eu sou engenheira civil, você está falando de financiamento. Esse financiamento ele é feito no meu nome, no meu CPF, no nome da engenheira? Não, gente, nada disso. Não é isso. O financiamento é no nome do cliente. É no CPF do cliente, quando a gente se trata de financiamento de imóvel residencial. Quando a gente se trata de financiamento de imóvel comercial, ele é feito no nome, no CNPJ da empresa, na empresa do cliente, tá? Conseguiram entender? Só que o que acontece? Esse mercado é um mercado muito lucrativo para nós engenheiras. Por quê? Para que o cliente consiga pegar esse financiamento, tanto de imóvel residencial ou imóvel comercial, ele precisa de você, engenheira civil, tá? Para ajudar ele nesse processo de financiamento, tá? E quais os tipos de financiamento de construção para imóveis comerciais que existe? Vamos lá. Financiamento de construção em terreno próprio, caso o seu cliente já tenha um terreno e ele quer fazer uma construção, né, num terreno dele, de um imóvel comercial, ele é financiamento de construção em terreno próprio. Ele pode se beneficiar dessa modalidade.
E ele pode, vamos supor que se o cliente ele tem um imóvel, quer dizer, ele não tem um imóvel, ele tem uma empresa, mas ele paga aluguel dessa empresa. E ele quer ter um imóvel próprio dele, mas ele não tem terreno e não tem terreno. E aí ele pode se beneficiar de uma modalidade de financiamento que se chama financiamento de aquisição de terreno e construção, aonde o cliente faz o financiamento do terreno e da obra junto, os dois. Ele faz o financiamento e ele paga uma única parcela esses dois financiamentos. E agora vamos falar em outro caso, no qual o cliente pega o financiamento para fazer reforma e ampliação. Esse cliente já tem um imóvel comercial, já é um imóvel dele, mas ele quer reformar e ampliar, mas ele não tem dinheiro. Ele consegue fazer também através de financiamento de reforma e ampliação. Isso tudo no CNPJ do cliente. Mas para esse cliente fazer esse financiamento de construção do imóvel comercial, ele não basta só ele ter o CNPJ, não basta ele só ter lá um saldo legal na conta, não adianta só isso não. Ele vai precisar de uma responsável técnica para que ele consiga fazer esse financiamento. No caso, você é engenheira e você vai, consequentemente, lucrar com isso, né? Por isso que eu trago para vocês, por isso que eu trouxe para vocês essa nova possibilidade, essa nova oportunidade, né? Porque eu sempre trago aqui conteúdos relacionados a financiamento de construção de imóvel residencial. Hoje eu estou trazendo para você essa possibilidade de financiamento de construção de imóvel comercial. Você pode oferecer mais esse financiamento para o seu cliente, tá? Olha, e por que isso é importante? Porque olha quantas empresas, gente, quantos mercados, quantos galpões, quantas lojas tem. Olha quantas lojas. E normalmente esses imóveis são imóveis grandes e o aluguel de ponto comercial é muito mais caro do que um aluguel de um imóvel residencial. Você para e pensa, pelo menos aqui na minha cidade, um aluguel de um imóvel comercial na minha cidade aqui é muito caro, ainda mais no centro da cidade, entende? E muitas das vezes esse cliente não sabe dessa possibilidade que ele consegue fazer um financiamento e o valor do financiamento pode ser bem próximo ao valor que ele paga de aluguel. Ou às vezes mais baixo, porque como eu disse, na minha cidade aqui, o valor do imóvel comercial, o aluguel é muito caro mesmo. E fora, outra coisa, quando uma pessoa vai alugar um ponto comercial para colocar um comércio, normalmente tem que fazer alguma reforma, fazer alguma adaptação, porque você pensa, uma pessoa vai montar um açougue, vamos lá, vamos dar um exemplo, vai montar um açougue. Vai precisar fazer uma reforma para adaptar ali, porque precisa de ser um lugar que tem revestimento, tem que ter a instalação elétrica direitinho, tem a parte... São várias coisas que precisam ser feitas para adaptar, para conseguir colocar o imóvel a ponto de estar a ponto de uso, né, para ele poder atender o cliente. E aí, muitas das vezes, ele faz um investimento num ponto que não é dele. Mercado, você vai abrir um mercado. Aí você faz um projeto, né, arquiteto vai lá, faz um projeto, né, daquelas tudo direitinho, a parte lá do açougue, a parte da padaria e tudo mais. Você conseguir hoje um imóvel que consiga colocar um mercado direitinho, sem precisar fazer nenhuma reforma, isso é praticamente impossível. Aí as lojas, tem gente que tem as lojas, é a mesma coisa, aí tem a parte de galpão, vai fazer um galpão, vai aluga, né? Aí a obra de um galpão é uma obra mais barata,
né? Mas o aluguel do ponto é um aluguel mais caro, né? Sempre o aluguel é mais caro. E aí eu vou falar para você assim, quando você vai oferecer esse financiamento de imóveis comerciais para o seu cliente, você tem que saber explicar, né, as vantagens para esse cliente de ter um imóvel próprio comercial, né? Ele vai poder ter uma sede dele, né, empoderamento da sede, vai poder fazer a construção personalizada lá com projeto, do jeito que é adequado para a empresa dele, é um investimento dele, que ele vai poder colocar tudo do jeito que ele quiser, o revestimento que ele quiser, fazer da forma no qual ele quer, porque é uma coisa que é dele, né? Não vai precisar aquelas despesas de imóvel alugado, que acaba que tem aquele monte de despesa, ele não vai precisar ter, né? Como eu disse, muitas das vezes a parcela é mais barata do que o aluguel, muitas das vezes mesmo. E fora a valorização, né? Vai valorizando cada vez mais o imóvel, né? E aí vai valorizando. Quando o cliente pega um financiamento, as parcelas do cliente, a maioria das vezes elas são decrescentes, então os anos vão passando, elas vão diminuindo e o imóvel só vai valorizando cada vez mais, né? E aí vale lembrar para você uma coisa, eu vou já deixar claro uma coisa, são coisas que não pode ser feita dentro do financiamento de imóveis comerciais, porque caso você vá conversar com algum cliente seu, falando dessa possibilidade de financiamento de imóvel comercial, que ele consegue pegar esse crédito no CNPJ dele, tem algumas coisas que a Caixa limita, então eu já vou te falar de uma vez para você, que na hora que for conversar com ele, você já saber, tá? Porque existem essas limitações. Por exemplo, não pode pegar o financiamento para fazer kitnets, tá? Várias kitnets. Não é financiamento de imóveis multifamiliares, não. É financiamento de imóvel comercial, né? E também não pode pegar o financiamento para fazer uma construção mista, comercial e residencial. Não, só financiamento mesmo para imóvel. Se pegou o financiamento, o cliente pegou o financiamento para imóvel comercial, é para fins de imóveis comerciais. Não é para fins de imóveis residenciais, eu querer colocar os dois juntos, não, tá? É só para imóvel comercial, tá? E também ele não pode pegar o financiamento com o CNPJ dele para construir uma casa residencial. Não, tá? E ele também não pode pegar o financiamento de construção não é que ele não pode, esse financiamento, se é para imóvel residencial, ele não pode pegar o financiamento de imóvel residencial e construir um prédio, fazer um prédio multifamiliar. Não tem como, tá? E também não pode fazer financiamento de construção de 2 imóveis comerciais dentro de um terreno só. Se é um terreno só, é um imóvel só. É uni, tá? Quando a gente fala é uni. Um imóvel, um terreno, um imóvel. Um terreno, um imóvel. Assim como eu falo de financiamento de construção individual, cliente, eu quero fazer um financiamento de construção individual, eu quero pegar um financiamento para fazer um monte de kitnet. Não, o banco ele libera o financiamento para fazer construção unifamiliar, tá? Um terreno, uma construção. E aí você pode me perguntar assim, Emiliana, dentro da modalidade de financiamento de construção para imóveis comerciais, o cliente ele pode fazer o financiamento para imóveis comerciais. O cliente pode achar assim, ô Joana, existe possibilidade eu sendo MEI e consigo fazer
esse financiamento, consigo ir lá no banco e pegar o financiamento para fazer um imóvel comercial para mim? Então, eu vou dizer para você que sendo MEI, não consegue, tá? Então, essa também é outra desvantagem. Sendo MEI, não consegue pegar o crédito no CNPJ do MEI, tá? Agora, sendo MEI, o cliente sendo MEI, ele tendo lá comprovação, ele consegue pegar um financiamento para ele individual para a construção residencial, no CPF dele. Mas ele pegar o CNPJ dele e tirar o imóvel no nome da empresa, ele não consegue, tá? E você também deve mostrar para o seu cliente, né, as oportunidades de negócios, né? Porque imaginam, olha, imagina uma coisa. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas você conhece que tem um ponto comercial? Assim, tem um comércio, mas sonham em ter o imóvel dele, próprio dele, ele sonha em ter o imóvel próprio dele, mas nem sabe que ele consegue esse financiamento, ele nem sonha dessa possibilidade. E aí cabe a nós, engenheiras, mostrarmos essa possibilidade para o nosso cliente. Gente, são mais de 22 milhões de CNPJs ativos no Brasil. Então, faz uma comparação. Para e reflita aí na sua cabeça quantos conhecidos, quantas pessoas você tem, conhece, que tem uma empresa e que você acha assim, que elas têm assim, vontade de ter um imóvel próprio. Quantas pessoas você conhece? Esses são os seus clientes. Às vezes eu recebo lá mensagem no meu direct me perguntando assim: Miliana, mas como eu consigo ter o meu primeiro cliente? Como eu faço para ter o primeiro cliente? Como eu não tenho um cliente, eu me sinto insegura. E aí, olha a oportunidade que eu tô te mostrando. Para e pensa. Você consegue enxergar? Por quê? A linha de financiamento de construção, ela não é só mais residencial, agora ela é também comercial. Então você pode atingir os dois públicos: o público que quer ter a casa própria, quer adquirir a casa própria, e o público que tem o imóvel comercial e deseja ter o imóvel próprio dele. Então esses são os seus dois públicos. E aí você fala para mim que você não tem cliente, que você não sabe como trabalhar. Eu já te falei que para você trabalhar com financiamento de construção, você não precisa de ter uma empresa, você não precisa de ter um CNPJ, você não precisa de ter um escritório, você não precisa de ter experiência, você precisa saber como funciona o processo de financiamento para você guiar o seu cliente. Você tem que guiar ele, porque ele quer o imóvel, mas ele não sabe como. Ele não sabe como. E aí é nosso papel ajudar e orientar ele. Eu gostaria de saber se a gente assina algo nessa parte de financiamento. Sim, você sendo engenheira, você assina como responsável técnica. Você assina nas planilhas, assina no projeto, você assina na parte de responsável técnica da obra. No projeto e nas planilhas. Agora, você não é fiadora do financiamento, você não é fiadora nada disso. Os clientes e a Caixa repassa para a gente, o dinheiro é liberado na conta do cliente através de uma planilha que você, engenheira, vai disponibilizar para ele, porque o dinheiro, para ser liberado, tem que preencher uma planilha. E aí você, engenheiro, que vai preencher essa planilha. E aí o dinheiro cai na conta do seu cliente e o seu cliente vai te pagar. E aí você vai falar assim: ah, mas Emiliana, ele vai me pagar. E se ele não me pagar? Gente, não tem como. Se ele não te pagar, você não vai ajudar, você não vai fazer com que ele libere a outra medição, a do outro mês. Ele depende de você para esse dinheiro cair na conta dele.
Porque o dinheiro do financiamento, ele não cai integralmente em uma única vez, não. Ele é liberado de acordo com a execução da obra. Foi executado, libera o dinheiro na conta. Aí executou mais uma etapa, libera o dinheiro na conta. Executou outra etapa, libera o dinheiro na conta. O dinheiro cai na conta do seu cliente e ele repassa para você. Aí você pode achar... Aí, igual eu te disse, algumas pessoas ficam questionando. Ah, mas se ele não me pagar? É fácil. Se ele não te pagar, você não vai fazer a outra planilha para ele. E tem um contrato, né, gente? A gente tem que ter um contrato de prestação de serviço. Tem que ter um combinado, né? Existe isso também. A gente não vai ficar uma coisa só de boca. Você, sendo a profissional, você vai fazer um contrato com o seu cliente de prestação de serviço, dizendo qual serviço você vai prestar para ele. Mas você não entra como fiadora lá, não, tá bom? No financiamento, não. Iris, conseguiu entender? Conseguiu entender direitinho? E, gente, uma coisa também que é importante você orientar seu cliente, o aluguel, ele vai pagar, né, o resto da vida. Ele estando lá, ele vai pagar o aluguel o resto da vida, né? E o aluguel, ele é reajustado segundo o GPM. Então, toda vez que o GPM altera, o aluguel é reajustado. Você está lembrando disso? Você sabe disso? Isso aí para imóvel residencial, comercial e tudo mais. Então, quando ele assina um contrato lá de financiamento, ele assinou o contrato e tal, ele já vai saber quais são as parcelas dele. Tá? Ele vai saber que no ano tal, do mês tal, ele tem uma parcela. E aí aquilo ali tá certinho, tá? Agora o aluguel vai continuar pagando, vai estar jogando esse dinheiro lá na descarga mesmo, né? Que é isso que acontece. E fora que ele é reajustado também, tá? Deixa eu ver uma outra pergunta aqui rapidinho, gente. Eu gostaria de saber em relação a conseguir os clientes. Em relação a conseguir os clientes, o que acontece? Você pode conseguir o cliente, você, igual eu acabei de falar assim, eu te expliquei que existe a modalidade de financiamento residencial e a comercial. Então, olha aí. Você pode sentar e conversar com as pessoas próximas a você e dizer dessa modalidade de financiamento, se elas têm um interesse. E isso você vai ver, muita gente tem interesse de fazer o financiamento, mas não sabe que existe essa possibilidade. Você sendo engenheira, conversando e dizendo que existe essa possibilidade, você sabendo conversar, você sabendo falar como funciona o processo de financiamento, as pessoas terão interesse, vão ter interesse. Mas também pode acontecer de você ir lá na agência, conversar com o gerente da sua cidade, com o correspondente da sua cidade e dizer que você é engenheira e que você quer atuar com financiamento de construção. E aí eles podem te indicar, porque quando o cliente chegar lá querendo fazer o financiamento, ele não sabe que precisa de uma engenheira. O cliente também, quando chega lá na agência, ele não sabe que precisa de uma engenheira. Mas o gerente vai explicar para ele. Aí, normalmente, ele pode perguntar, mas você conhece alguma engenheira que sabe fazer isso? Aí, o gerente pode te indicar. Isso daí pode acontecer, entendeu? Mas se você tiver seu cliente e você levar o cliente ao banco, não tem problema nenhum. Na maioria das vezes acontece aqui no escritório isso. O cliente chega até mim porque ele sabe que eu trabalho com financiamento de construção e aí eu levo esse cliente ao banco para aprovar o crédito dele, tá? Claro, tem as indicações? Tem. Mas como já é uma coisa que eu já estou trabalhando há algum tempo, as pessoas já me conhecem, na maioria das vezes elas já vêm até mim, entendeu?
Conseguiu ficar claro, Iris? Porque uma outra forma também de você ter os clientes, conseguir esses clientes também, é através dos corretores, né? Porque quando a pessoa também quer ter uma casa ou quer comprar um imóvel, ele vai atrás dos corretores. E aí você pode também ir conversar com os corretores de imóveis. Tá? Então é isso, gente. Iris, consegui te ajudar? Eu espero poder ter ajudado vocês. Amanhã, quem ainda não se inscreveu, amanhã é a nossa Masterclass, tá? Como engenheira pode sair do zero e chegar a 10 mil por mês sem investir nenhum real. Às 20 horas eu tô esperando vocês, hein? Se você não se inscreveu, você faça a sua inscrição que tá lá no link da minha bio, hein? Show? Muito boa noite para vocês. Um beijo. Tô esperando vocês amanhã. E qualquer dúvida me manda lá no direct que eu respondo assim que eu puder, tá? Beijão, boa noite.